Meus irmãos, todos nós temos uma familiaridade com esse texto bíblico. É um texto conhecido de toda a igreja, mas vale a pena eu destacar que antes desse episódio, os capítulos anteriores, Jesus está vindo de uma correria, de uma batida muito forte do seu ministério terreno. Todos sabem que o seu primo, João Batista, havia sido morto. Arrancaram a sua cabeça, colocaram a mesma numa bandeja. Vale a pena a gente tomar nota disso. Jesus não teve tempo de dar o último adeus. Jesus não teve tempo de ir ao sepultamento do seu primo. Quem já leu os capítulos anteriores sabe um tanto quanto eu que Jesus vira para os seus discípulos e diz o seguinte: vamos para um lugar deserto. Jesus não está dizendo vamos para o deserto. Há uma grande diferença de deserto e lugar deserto. A proposta de Jesus de ir a este lugar deserto é para descansar, para tirar férias. Haja vista que ele está vindo de uma maratona do seu ministério terreno. Quando a multidão ficou sabendo que Jesus estava indo para esse lugar deserto, a multidão chegou primeiro do que Jesus nesse lugar deserto. A caminhada até esse lugar deserto era de 3 dias e 3 noites. No meio dessa multidão tem gente enferma. E eu quero que você pense comigo a dificuldade daqueles que são de levar os enfermos a este lugar. Eu não estou dando a informação que eles estão indo à esquina. A caminhada é de 3 dias e 3 noites. Tem gente doente ali. Mas quem quer se encontrar com Jesus não dá desculpa. Independente do estado, o propósito é maior. Eu quero me encontrar com Ele. Eu quero que Ele me toque. Então, independente do sacrifício, o meu propósito é vê-lo. O meu propósito é que Ele estenda a mão e me toque. Isso aqui é fantástico, porque Ele foi para esse lugar para descansar, para tirar férias. Mas Ele vai interromper o descanso, porque tem gente faminta. Ele vai interromper o descanso, porque tem gente enferma. E para você que tem ministério, quantas vezes a gente não vive essa realidade? A gente projeta a viagem, a gente projeta algo para a semana, mas por causa dos famintos e dos necessitados, a gente prolonga projetos, e a gente poderia não prolongar, porque a vida é minha. Eu planejei viajar, mas por causa dos necessitados e por causa de alguém que está enfermo, a gente abre mão dos nossos direitos. Isso aqui é interessante, porque Jesus agora vai obrigar, ou vai ordenar os discípulos a entrar no barco e irem para o outro lado. Perceba que Jesus não está dando uma opção. Os discípulos não podem dizer nem que sim, nem que não. Ele obrigou. E por que é que ele obriga, pregador? Lembra que a multidão quer fazer de Jesus rei. Se Jesus não obriga os discípulos a entrar no barco e irem para o outro lado, os discípulos iriam fazer coro com aquela multidão e iriam o tornar rei. E se tornam Jesus rei, iriam antecipar a sua morte.
Isso aqui me chama a atenção, porque Jesus não é tomado pelas vaidades que nós somos tomados. A gente é movido pelo grito do povo. Não estão dizendo o que eu já sou. Será que ninguém está vendo o que eu sou? Esse pastor não vê que eu tenho. Essa igreja não vê que Deus me separou. Jesus não é tomado por essas vaidades, porque ele entende que ele não está na terra para cumprir uma agenda da terra. Ele está na terra para cumprir uma agenda do céu. Eu não vou antecipar o que o céu não tem para mim. Eu não vou ser tomado pela glória do homem. E o que tem de gente que é tomado por essas vaidades, e diz: chegou meu tempo, ninguém está vendo. Mas Deus sinalizou isso em você? Ou você que está fazendo o teu tempo? Quando Jesus obriga, ele está livrando os discípulos de uma tentação. Diz o texto que ele sobe ao monte, e lá no monte ele está orando sozinho. Aonde está o barco? No meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o que, irmãos? Contrário. Diga forte: contrário. Contrário. Você sabe que aqui não é um mar, isso aqui é um lago, é chamado de Lago de Genezaré. Esse lago geograficamente, ele é ladeado por duas montanhas, e quando o vento sopra, pelo fato de ser ladeado por duas montanhas, não tem para onde o vento sair. Então ele levanta ondas altíssimas, ele faz o mar ficar revolto. Mas olha a expressão: o vento é contrário. Alguém vai dar informação que existe demônios por detrás desse vento. O que está ocorrendo aqui não é um fenômeno natural que sempre ocorre. E fica chateado comigo, não. Há momentos que nós não temos discernimento do vento que está soprando. Tratamos o natural como se fosse espiritual, e o espiritual como algo natural. Perceba que quem está dentro do barco é gente perita, é gente que está acostumada a lidar com vento, com mar revolto, mas não conseguem contornar aquela situação. Porque quando o vento é espiritual, você não vence com as tuas habilidades. Não, eu sou descolado. Não, eu domino essa área. Você vai fazer muita força, e o máximo que você vai conseguir é olhar e ver que você está no mesmo lugar. Porque quando o vento é espiritual, a gente precisa se munir das armas espirituais para poder vencê-lo. O barco está no meio do mar, açoitado pelas ondas. E aonde está Jesus? No monte orando. Isso aqui me chama a atenção, porque diz o texto que na quarta vigília da noite, Jesus vai ter com eles. A gente aqui no Brasil temos a mania de fazer mini vigília, mas é bom você entender como funciona a vigília do judeu. A vigília do judeu se divide em 4 turnos: 6 da tarde até 9 da noite, 9 da noite até meia-noite, meia-noite até 3 da manhã, e 3 da manhã até 6. Se Jesus foi ter com eles perto da quarta vigília da noite, foi entre 3 a 4 da manhã. E eu quero que você pense comigo algo aqui. Passa a primeira vigília e Jesus não aparece. Passa a segunda vigília e ele não vem.
Pior do que o vento contrário é a inação do céu. Pior do que o mar revolto é quem deu a ordem e não dá as caras. Quem disse para você entrar no barco e ir, agora que você precisa, ele não vem, ele não chega. E quem é que nunca disse isso? Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque o Senhor me deu ordem. E cadê a tua mão agora? É complicado quando o céu fica de bronze. É complicado quando parece que Jesus não está nem aí para o que estamos passando e vivendo. Mateus não dá essa informação, mas Marcos dá. O que é que Marcos diz a respeito desse texto? Que lá do monte ele via que os seus discípulos se fadigavam em remar. Ô irmãos, o barco não está na beira da praia, o barco está no meio do mar. Não tem farol, não tem luz elétrica. E como que ele vê? Isso vale um glória. Jesus enxerga no escuro. Você consegue falar isso para alguém? Diga: Jesus enxerga no escuro. Ele enxerga coisas que o teu companheiro de ministério não consegue enxergar. Ele enxerga coisas que nem o teu cônjuge consegue enxergar. Jesus me trouxe aqui para falar para alguém: eu não estou vindo na hora que você quer, eu não estou agindo no momento em que você precisa, mas eu estou vendo tudo. Eu não te perdi de vista. Diga isso para alguém: Jesus está vendo tudo. E ele vem quando o pregador, na quarta vigília da noite. Alguém vai dar informação que o momento mais escuro da noite não é meia-noite, é na madrugada. Alguém já entendeu? O momento mais escuro da noite é na madrugada. E olha a hora que ele vem. Ele vem na noite mais escura da nossa vida. Pregador, por que Jesus não veio ainda? Porque ainda tem braço para remar. Ele está dizendo: dá teu jeito. Ainda não chegou a exaustão, não. Ainda não deu cãibra, não. Sabe? Jesus está permitindo isso tudo para dizer a você: não é a tua habilidade que vai te fazer chegar. Porque se vocês chegarem sem mim, vocês vão dizer: eu. Sabe quando aquela onda, eu dei aquela remada, Jesus diz: não vai ter ponta que foram vocês, não vai ter ponta que vocês que conseguiram. Eu estou vindo. E como é que Jesus vem? Andando por cima das águas. Eu só vou repetir o que você já sabe. Ele vem andando por cima daquilo que eles estão tentando controlar durante 9 horas. Ele está andando por cima daquilo que eles estão tentando controlar durante 9 horas. É Jesus dizendo: quem perdeu o controle foi você. Quem está desesperado é você. Quem não sabe o que fazer é você. O que você não controla, eu piso em cima. O que você não controla, eu ando por cima. Eu não sei quantos tem mãos para levantar para receber essa palavra, mas a tua casa ainda está no controle dele, a tua família ainda está no controle dele, as tuas finanças ainda estão no controle dele, a tua saúde ainda está no controle dele. É mentira do diabo que o barco vai quebrar, é mentira do diabo que você vai afundar, é mentira do diabo que você não vai chegar do outro lado. Jesus está vindo aí e ele está andando por cima.
passando por cima. Por cima. Ele vem chegando. Diga para alguém: ele vem chegando. Aí eu quero que você dobre a sua atenção aqui. Ele vem chegando. É 10 horas remando. A noite está escura. Ô irmãos, exaustos, noite escura, a visão está embaçada, sabe? Não dá para discernir que é ele. Eu estou pregando para alguém que está desse jeito, está exausto, a visão está embaçada. Ao invés de ver Jesus, o que é que eles veem, irmãos? Um fantasma. E por que dos gritos, hein? Por que dos gritos? Porque havia um mito entre os pescadores, que quando visse um fantasma era porque o barco iria afundar. Pensa a gritaria dentro do barco, Pedro olhando para João dizendo: que furada Jesus colocou a gente. Fizemos tanta força para nada, lutamos tanto para morrer aqui. E o que tem de gente com a visão embaçada. E quantas vezes, irmãos, eu sei que não é um fantasma, mas quantas vezes alguns fantasmas vêm assombrar a gente dizendo: remou tanto para quê? Lutou tanto para quê? Fez tanta força e olha aí, ó. Mas Jesus vem se aproximando. E quando Jesus vê os discípulos gritando, ele diz assim: sou eu, não temais. Deixa eu repetir, gente: sou eu, não temais. Eu estou pregando para uma igreja que ama a palavra. Você sabe que Jesus acalmou 2 tempestades nesse lago. Na primeira, ele acalmou a tempestade e depois os discípulos. Nessa aqui, ele acalma primeiro os discípulos e depois a tempestade, porque ele sabe o que ele precisa resolver primeiro. Uns aqui hoje ele está dizendo: eu vou resolver do lado de fora. E tem outros aqui que ele está dizendo: eu vou curar a tua alma, eu vou restaurar o teu emocional. Tem gente que está aqui que não contou para ninguém, mas está numa guerra interna. Você tem sofrido frustração. O diabo está dizendo: você não presta, sai da igreja, você não merece estar aqui dentro. Tem gente que está aqui que o suicídio quer te tomar, a depressão quer te tomar, e Jesus está dizendo: eu não vou trabalhar do lado de fora. A porta eu abro daqui a pouco. Aquele problema na empresa eu resolvo depois. Eu estou preocupado é com você, eu estou preocupado com a tua alma, eu estou preocupado é com o teu interior. Se você puder, não dê as mãos, mas coloque a mão no ombro de alguém e diga para esse alguém: Jesus vai curar a tua alma aqui hoje. Diga para alguém: Jesus vai tranquilizar o teu coração aqui hoje. Oh! Lembra de Ana? Ana entra no templo e ela começa a derramar a alma. E o sacerdote diz: você está embriagada, larga-te deste vinho. Ana diz: eu não estou embriagada não, eu estou atribulada de espírito. Ana está dizendo: o que você está vendo do lado de fora, sacerdote, é o reflexo da minha alma. Eu estou quebrada dentro, eu estou arrebentada aqui dentro. E o sacerdote diz: que o Deus de Israel lhe conceda a tua petição. Você já leu esse texto? Está escrito: e o semblante de Ana já não era mais triste. Você não entendeu algo aqui não? Olha o benefício de vir ao templo. Por isso que é bom a gente chegar aqui quebrado. É bom chegar aqui na marra, porque aqui Deus fala de conversas no quarto. Aqui Deus fala de segredos.
Aqui, Deus fala de conversas no sofá. Aí a Bíblia diz: e o semblante de Ana já não era triste. Deixa eu só parafrasear para você dar um gritão de glória. Ainda não conheceu Eucana, ainda não está grávida, mas o semblante mudou. Mudou por quê? Porque mudou aqui dentro. E é o que vai acontecer hoje. Talvez nada vai mudar do lado de fora, mas se mudar aqui dentro, quando o nosso interior está forte, gente, pode tudo quebrar do lado de fora, nada tira a tua paz. Pode tudo estar dando errado do lado de fora, você diz: daqui a pouco ele abre, aí alguém diz: que certeza você tem? Você diz: é porque a minha alma está forte, o meu interior está forte. Ah, se tiver alguém para levantar a mão, para abrir a boca e liberar. Pregador, eu queria tanto que Deus visitasse a minha casa. Ele vai visitar. Pregador, eu queria tanto que Deus resolvesse aquela causa. Ele vai resolver. Mas Ele me trouxe aqui para te dizer: eu estou preocupado é com você. Está dormindo bem? Está dormindo bem? Como é que está o teu relacionamento com as pessoas? E aí? Como é que anda a tua paciência? Está equilibrado? E aí, está equilibrada? E o que adianta Deus abrir a porta e você não ter equilíbrio para se manter na porta? O que adianta Deus operar um milagre e você não ter alegria para viver o milagre? E Ele está dizendo: hoje a minha preocupação é com você. Levante as duas mãos, porque Ele está se aproximando e dizendo: sou eu. Não temais, sou eu. Não temais, sou eu. Não temais. Aí olha que coisa linda. Pedro diz assim: se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: vem, fica comigo aqui, fica comigo. Ele desce do barco, pastor Marcinho, e começa a andar na instabilidade, como se estivesse andando no asfalto. Ele começa a andar no lugar que não dá para se equilibrar, como se estivesse andando em algo concreto. Mas por que ele anda assim? Porque ele está focado. Mas o texto diz: e observando o vento forte. Ele não olhou, ele observou. Tem lugares que eu já passei muitas vezes, mas teve dia que eu parei para observar e disse: tem uma árvore aqui. Eu passo aqui sempre e nunca vi. E essa casa é rosa. O problema não foi olhar, o problema foi fixar o olhar. Olha para cá, você estava caminhando bem, as coisas estavam se encaixando, estava tudo dando certo. Por que tu foi desviar o olhar? Você estava olhando para Jesus, você estava caminhando na instabilidade firme. E alguém estava dizendo: como é que você consegue? Lembra desse tempo? Sabe? Que você acreditava em tudo, que você não tinha, mas daqui a pouco ele vai mandar a providência. Você estava legal, você estava bem. Por quê? Você foi desviar o olhar. Ele começou a observar. Aí o texto diz: e começando a afundar. Você leu o texto? Ele não chegou a afundar, porque Pedro é inteligente. Começando a afundar, já pediu socorro. Porque tem gente que afunda na classe. Vou falar não, vou pedir, então morre, desvia. Aí eu não vou contar para ninguém. Não conta, então se destrói. Inteligente diz: vou pedir ajuda. E começando a afundar, já gritou: socorre-me.
que tem de gente, sabe, comendo ovo e rotando caviar. E Deus está dizendo: confessa, pede ajuda. Eu não tenho vergonha. Quando eu estou na guerra, eu ligo: Saulo, vamos lá para dentro do mato orar. Quando eu estou na guerra, eu digo: amigo, vamos fazer uma vigília de oração. Se não der para a gente ir orar lá no monte, a gente faz uma ligação aqui, sabe, no vídeo, e um ora pelo outro. Parar que eu não quero, alargar a cruz eu não quero, voltar atrás eu não quero. Peça ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, não. Vergonha é você voltar para aquela vida, daqui a pouco o cachorro está lambendo a tua boca. Vergonha era o que você fazia antes de estar aqui. Está afundando, começou a afundar. Eu aprendi algo. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Eu aprendi que ninguém é tão alguém que não necessite de outro alguém. Que Deus é o meu pai, também é o meu. Deus é o meu ajudador, mas tem dia que a gente precisa de um colo. Tem dia que a gente precisa de um abraço. Tem dia que um toque de alguém muda a nossa vida. Jesus socorre. E está escrito que quando ambos entram dentro do barco, o vento, o que, irmãos? Cessou. Você não percebeu algo aqui, não? Jesus não repreendeu o vento. Você não percebeu, não? Não repreendeu o mar. Ele só entrou no barco e o vento. Não teve truque, não teve mágica, só presença. Você não percebeu que tudo que você precisa levar para casa hoje é presença? E vai ter gente hoje voltando para casa tão lotado da presença, que vai ter demônio gritando na tua rua quando você passar. E ela foi para a igreja meia quebrada, mas olha como é que ela está voltando. Vai ter demônios mudando de endereço. Vai ter demônios gritando lá no teu quintal quando você colocar o pé. Olha com quem ela está vindo. Vai ter demônios indo para o quinto do inferno. Se você puder levantar a mão, haverá paz na tua casa, haverá tranquilidade na tua família. Se tiver alguém para dar glória do tamanho daquilo que o céu vai fazer na tua vida, abre a tua boca, haverá paz na tua casa. Entrando ambos no barco, o vento, o que, irmãos? Diga bem forte: o vento cessou. Diga para quem está atrás de você, diga: o vento cessou. Deixa eu conversar só mais um pouquinho com você. Jesus deu a ordem, não foi? E qual foi a ordem? Passemos. Ele só não disse o que iria ocorrer no caminho, porque Jesus é desses, tá? Ele só te obriga, vai. E quando ele obriga, tá tudo calmo. Aí você diz: daqui a pouco eu tô lá. Conheço isso aqui, daqui a pouco eu chego. Mas com Jesus não funciona assim rápido. Daqui a pouco eu chego. Tem gente aqui dizendo: eu não esperava por isso. Isso não estava no prognóstico da viagem. Eu não pensei que iria passar por isso. É porque ele não quis falar para não te assustar. Porque se ele contar tudo, manda o Milton. Se ele contar o que te espera, manda o pastor Marcinho. Porque Jesus é assim: vai. E a viagem está tranquila. E vida de crente é assim: de repente a alegria vira choro. De repente a paz vira um emaranhado de situação.
Aí você se pergunta: por que tu deixou isso? Eu estou em obediência. Porque o Senhor está permitindo essas situações. Mas a promessa é: passemos. Ô irmãos, vai se levantar muita coisa. Vai acontecer diversas situações. Mas a promessa é: deixa eu só perguntar quem tem promessa aqui. Deixa eu perguntar de novo: quem tem promessa aqui? E a promessa é: passemos. O problema é que você está esquecendo que